né, gente? Deixe-me partir. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Qual que é a principal ideia que vem na nossa mente quando a gente tem essa expressão? Se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Mas a gente tem essa expressão por quê? Porque às vezes a gente vê uma pessoa que andou pela terra, passou pela terra, né? Não teve caminhos tão bons, né? E estão por aí, continuam por aí, né? E às vezes uma pessoa, né, que a gente vê que ela é tão boa, ela parte, né? Então, a gente vê pessoas que às vezes, né, em cenas de crime, em qualquer situação que for, uma pessoa que é vista como pessoa ruim. Nossa, a pessoa é vaso ruim, não morre, né? Não aconteceu isso com aquela pessoa, não morreu. Se fosse uma pessoa boa, tinha morrido, né? Então a gente vem e tem essa impressão, mas que é uma impressão equivocada, né? Da nossa parte, de muitos aí que tem essa reflexão sobre os fatos em si, né? Então ela vem falando assim: para quem acredita que a morte é apenas uma mudança de plano, que há vida após esta vida, sabe que se essa pessoa foi boa, boa será a sua condição do lado de lá, e nada deve temer. Ao contrário, é um prêmio, uma libertação, né? Então quando fala assim, nossa, uma pessoa tão boa, né, foi embora, ou então uma pessoa tão ruim não foi embora, nós temos que nos ater ao seguinte: cada um de nós tem um projeto reencarnatório, nós temos um tempo hábil a permanecer por aqui, né? Aqui não é a nossa casa, nós estamos aqui de passagem, aqui é mundo transitório, e cada um com o seu projeto reencarnatório dentro daquilo que necessita tem um tempo suficiente para cumprir aquela missão. Se eu tenho uma encarnação muito longa, eu permaneço, eu fico na Terra por muito tempo, é porque algo eu tenho e preciso fazer por aqui, e preciso desse tempo para que então aconteça. Se eu volto muito cedo, é porque a minha missão era muito curta. Aquele aprendizado que eu vim buscar terminou, né? Então eu faço o quê? Volto para casa. É como se a gente tivesse, eu vou ir lá numa tal cidade buscar não sei o que, e daqui a pouco eu estou de volta. Então minha ida é rápida. Não, eu preciso passar mais tempo, porque o que eu preciso fazer do lado de lá demanda mais tempo. E a gente não precisa temer, né? Porque a gente sabe que a morte a vida não termina no túmulo, a morte é do corpo físico. Então a gente tem que entender o seguinte: se eu fui uma pessoa boa, se a minha conduta na Terra foi uma conduta boa, eu vou chegar do outro lado com as mesmas condições. Se eu tenho, né, uma condição aqui na Terra de obscura, de caminhos tortuosos, de coisas ruins que eu faço, não só ao outro, mas para mim mesmo e no caminho aonde eu ando, essas condições que eu vou encontrar também. Então, se vai cedo ou se vai tarde, nós não temos que temer. Aquele que anda no caminho certo, aquele que está junto de Deus, aquele que está caminhando, mesmo errando, mas tentando consertar, porque nós somos humanos, nós vamos errar, mas aquele que está tentando consertar, tentando caminhar, não precisa temer o que for encontrar do outro lado, né? E ele dizendo aqui que é importante que se destaque que a doutrina espírita não faz apologia ao sofrimento ou à morte. Aprendemos aqui e no mundo espiritual que a morte não é uma punição, é antes uma libertação, e não devemos procurá-la, mas viver bem e aguardar nosso momento de retorno. Ou seja, nós estamos aqui, nós precisamos fazer o melhor de nós, né?
durante a nossa caminhada. O que a gente não pode é desistir jamais, né? Nós não vamos desistir da oportunidade que um dia nós pedimos para poder tê-la. Então, nós vamos tentando caminhar, por mais difícil que seja. O fardo é árduo e pesado, né? Todos nós sabemos disso, mas ainda assim a gente tem que se manter perseverante, né? E ela fala embaixo que, por outro lado, não podemos esquecer que espíritos missionários aqui reencarnam e permanecem por muitos anos ensinando-nos com seus exemplos, como nosso querido Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa e tantos anônimos que aproveitam a reencarnação, conforme lemos na questão 107 do Livro dos Espíritos, que tem como resposta: são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem, né? Como em todo o ensino, devemos ficar atentos para aproveitar as verdades de sua essência, né? Então, continuarmos caminhando, nos ater ao nosso caminho, nos atermos àquilo que nós viemos buscar, porque no fundo, a gente sabe onde a gente erra mais ou erra menos, aonde a gente erra mais a gente precisa ir tentando consertar, mas a gente não precisa dizer: fulano foi mais cedo, ele era uma pessoa tão boa, ou fulano é muito ruim, né? Deveria ter ido no lugar do outro. Cada um tem o tempo que precisa dentro da oportunidade que foi nos dado, né? E quando a gente desencarna, é alívio, né? Ufa, dever cumprido, estou de volta agora à minha origem, estou de volta ao meu lar, né? Para que a gente possa nos refazer toda a nossa trajetória, para que a oportunidade então possa vir e a gente possa voltar novamente no momento oportuno. Agora, no outro capítulo, ela fala das experiências de quase morte, que são as EQMs, né? Que é muito falada pelo pessoal aí, muito conhecido, alvo de muito estudo. Principalmente, eu já até dei para vocês aqui numa outra oportunidade algumas indicações de EQM, de pessoas que não são espíritas e que desenvolvem o trabalho, né, a respeito de EQM, com toda uma análise. Eles fazem toda uma análise em cima, né, de todo o entendimento científico que eles têm até hoje da medicina em si, mas também voltando aí para a questão espiritual de uma vida após a morte, né? Então, quem tiver os nomes dos livros aí, quiser até disponibilizar para o pessoal, é bom, né? Para que eles possam fazer, quem tiver interesse, né? Possa, então, adquirir. Então, assim, o que é uma experiência quase morte, né? O que é uma EQM? Uma EQM nada mais é do que quando uma pessoa, num estado de saúde crítico, pode se ver em coma ou em estado de dormência, né? Como é um estado de dormência, mas quando eu falo coma de estado de dormência, às vezes é aquela pessoa que não está entubada, que está ali, passa por aquele torpor, vai e volta, né? Como se fosse um desdobramento na casa da gente, por exemplo, né? Agora, tem as experiências daquelas pessoas que estão em coma por muito tempo, o espírito se desprende, tem-se então um desdobramento, ele vai-se até um local e de repente volta desse desdobramento consciente, falando detalhes, falando do que viu do outro lado, das coisas que presenciou, né? Muitos não querendo voltar, outros tendo a oportunidade e eles instigando: volte, faça diferente, faça melhor, né? Então é muito comum essas pessoas que às vezes estão em estado terminal, às vezes aquelas pessoas que passaram por situações de acidente terríveis e precisaram entrar aí, né? Ou precisaram colocar em coma, ou sedar, ou estar no hospital e passar, né, por esse momento, então, dessa experiência. Ou seja, a partir do momento crítico que eu tive, quase morro, né, quase desencarno, mas eu vi do outro lado e consegui voltar de um desdobramento consciente, sabendo perfeitamente, né, o que se passava, então, do outro lado. Ela inicia-se com uma frase do Chico Xavier dizendo que a maior ofensa que podemos fazer a nós próprios,
a nossa própria consciência, é negar a existência de Deus e desertar da fé, né? Então, eu vou só nos pontos principais, tá? Ela vem falando que, muito embora existam observadores que neguem as explicações científicas e recorram às explicações tradicionais, como a memória genética ou a associação da experiência do nascimento biológico, né? A gente precisa entender que existe vida depois da vida, né? Então, a gente sabe, e eu acabei de dizer, né, que existem ainda aqueles que têm a negativa, mas a cada dia que passa os estudos então se avançam, né? Então, quando eu falo que é bom que as pessoas às vezes instiguem essa questão da espiritualidade, né? Mesmo que seja de uma forma equivocada, mas de uma certa forma é bom, porque daí passa o entendimento então que existe alguma coisa. E se existe alguma coisa, curiosos que somos, vamos começar a procurar, né? E aí, nesse procurar, alguns vão encontrar. E na hora que encontrar, que todos eles possam se manifestar, né? Interessante também os relatos de algumas pessoas que vivenciam a EQM, de que perceberam a presença do que a maioria descreve como um ser de luz, embora essa descrição possa variar conforme a cultura, a filosofia ou a religião pessoal. Então, ou seja, né, cada um dentro daquilo que acredita, expressa a EQM de uma forma. Nós espíritas sabemos perfeitamente que no momento de turbulência que a gente venha passar, lógico que nós estamos sendo assistidos, né? Tanto aqui na Terra, pelos médicos terrenos, quanto pelos médicos espirituais, quanto pela nossa família espiritual que já está restabelecida do outro lado, né? Então veja bem, uma mãe que já desencarnou, acontece alguma coisa com o filho que está passando ali por um momento crítico, se essa mãe tiver do outro lado já em equilíbrio, ela vem com certeza para poder assistir, para poder de uma certa forma intuir, jogar energia, está do lado como se tivesse aqui na Terra. Prova disso nós temos nada mais, nada menos do que a mãe de André Luiz, né? Todos já tinham abandonado de uma certa forma, né? Mas naquele momento crítico que ele passava por aquela situação de cirurgia, a mãe estava ali na cabeceira, né? Para poder dar o apoio que precisava. Então, nas EQMs, o que acontece? Quando a pessoa está passando por aquele estágio crítico, o espírito geralmente está ali do lado, né? Não está sentindo tanto o que o corpo físico está sentindo. Quando ele se desdobra, ele percebe toda a movimentação espiritual em torno, né? Então, por isso que vai voltar, muitas das vezes voltam, né? Com essa consciência, sabendo quem estava por ali. Eu vi o meu corpo lá, estava acontecendo isso, isso e isso, fulano, beltrano e ciclano estavam por ali, né? Existiam seres de luz trabalhando em volta daquilo, para que aquilo acontecesse da melhor forma. E é assim mesmo. Da mesma forma que existe médicos materiais, médicos terrenos trabalhando, tem uma espiritualidade amiga ali acima, naquele campo ali acima, trabalhando também em prol daquele que está ali, que muitas das vezes não será desligado, né? Não é hora ainda do desencarne. Tem aqueles que sim, é chegada a hora, eles estão ali para quê? Para no momento correto fazer o desligamento. E tem aqueles também que ainda não estão no momento, né, de desencarne e que eles estão sendo assistidos, está sendo emanado para eles, né, vibrações aí positivas para que tudo possa ocorrer da melhor forma, né? Às vezes, se eu sofri um acidente no trânsito por imprudência, muitas das vezes você pode encontrar o seu mentor do outro lado, né? Dizendo o seguinte para você: olha, mude sua atitude, faça diferente, olha o que você fez aqui,
né? Uma situação de negligência sua que, se você tivesse um pouco mais de juízo, não teria acontecido. Então, a oportunidade vai te ser dada de retornar, mas retorne e faça de uma maneira diferente, né? E é aí que muitas das vezes as pessoas voltam, despertam com essa consciência e falam, nossa, o que eu passei eu não quero passar mais. Eu vou mudar meu jeito de ser a partir de agora, né? Então, isso nada mais, nada é do que do lado de lá teve muito conselho para que então mudasse, né, essa forma com que estava levando a vida. E aqueles que estão ali por doença do corpo físico, né, é a gente entender que era coisas que precisavam passar, vão lhes ser dado nova oportunidade, eles também vão do outro lado, né, de uma forma, voltam de uma forma consciente, se tiveram do outro lado, mas também tiveram o conselho do seguinte, retorne, né, porque sua vida ainda não terminou, seu tônus vital ainda, né, tem carga, então bora com muita fé em Deus, né, com muita resiliência e persistindo, então você vai conseguir cumprir o caminho que você precisa cumprir, mas agora ainda não chegou a hora, né? E muitos passam tempos, né, do outro lado. Eu tenho uma amiga, já uma senhora bem de idade, e ela é evangélica, sabe? Só que ela não fala dessa forma, né, que a gente já não fala abertamente, né? Mas assim, ela me conta que uma vez ela passou por um procedimento cirúrgico e parece que a pressão dela caiu demais, então ela ficou muitos dias em coma. E ela fala para mim assim, eu tenho certeza que existe vida após a morte, mas ela não fala de jeito nenhum em espiritismo, né? Mas já é muito idosa, quase 80 anos. Ela fala, porque quando eu adoeci, todos aqueles dias, quase 15 dias, que eles me falaram que eu estive em coma, eu não fiquei nem um dia daqueles ali. Eu estava em um lugar, desenvolvendo um certo trabalho, com fulano, ciclano, bertano, dessa forma, né? Então, assim, cada um vai se expressar de uma forma, dentro daquilo que acredita, mas a gente tem que ter a reflexão e a análise crítica de que, se muitos estão pontuando alguma coisa, então tem. Se tem, é porque existe, né? Não tem ninguém ficando doido aí, não. A gente tem que se atentar a esses fatos. Muitos descrevem a visão de entes queridos desencarnados por perto e deram detalhes sobre esses momentos fora do corpo. E aí ele fala, né, de uma doutora Elizabeth, que desenvolveu um projeto de estudo sobre EQM em pessoas cegas, né, que aí não tinham mais de 10 anos que não enxergava nada. E aí então tem uma experiência EQM, né, tem uma experiência de quase morte e volta relatando detalhes de coisas que viu do outro lado, como que viu sendo que era cego, né? É porque o corpo físico estava deteriorado, mas o perispírito não, né? O perispírito chegou do outro lado intacto. Ela relata aqui também de pessoas que às vezes tiveram os seus membros amputados e quando estiveram passando por uma EQM, o que aconteceram? Eles tinham os seus membros, né? Se uma perna lhe for amputada materialmente na Terra, quando estava numa EQM, o que acontecia? Ele sentia perfeitamente os seus membros, né? Então isso a gente sabe por quê? Porque o nosso corpo físico pode chegar deteriorado ou não. Às vezes aquela lesão que ele teve ali não lesou o perispírito, né? Então ele chegou lá do outro lado, então, com o perispírito intacto e percebe-se da mesma forma. E ela finaliza com a frase: que veja quem tenha olhos de ver, que se console quem se permitir. Então, por que ela fala isso, né? Que tenha olhos para ver aqueles que querem ver. E que a gente possa nos consolar e saber
que os nossos entes vivem. Que isso para nós possa ser então o quê? Reconfortante. Possa nos confortar de saber que do outro lado, todos eles, todos nossos amigos, nossos irmãos, nossa família, nossos amores estão nos aguardando, nos assistindo e vibrando positivamente por todos nós, né? Então vamos avançando aí para o próximo capítulo, onde ela fala do luto antecipatório, né? Da doença terminal. Primeiro ela começa com a frase: feliz será e sábio terá sido se a morte, quando vier, não te puder tirar senão a vida. Ou seja, né? Que você não ache ou não deixe, né? Que o fator morte do corpo físico te prejudique. Que você possa saber que o corpo físico morre, mas que a gente permanece de pé, seguindo aí a nossa caminhada, uma eternidade que, por sinal, é longa, né? É longa até que nós possamos, então, chegar na classe dos espíritos puros, nós que estamos aí em mundo, né, inferior, né? A gente ainda tem uma longa caminhada pela frente, né? E quando ela fala aqui do luto antecipatório, ela fala que o luto antecipatório, essa expressão, né, criada pelo psiquiatra Eric Lindemann, define-se por ser um conjunto de processos iniciados e vivenciados pelo paciente e pela família a partir da progressiva ameaça de perda, isto é, entre o diagnóstico de uma doença e a morte propriamente dita. Então, ou seja, né? O que é esse luto antecipatório? Luto antecipatório nada mais é, então, do que aquele ente nosso que já está em estado terminal, que cada dia se avança um pouco mais, que cada dia está próximo do desencarne. Então, a gente começa a viver esse luto antes mesmo do desencarne, porque a gente sabe que o desencarne está próximo, está ali a qualquer momento e nós não teremos como evitar, né? Então, o que ela deixa de dica para a gente é o seguinte, que por mais difícil que seja, enquanto essa pessoa ainda estiver no seu meio, ainda há tempo de fazer um pouco melhor. Há tempo de se perdoar, há tempo de fazer com aquele outro, às vezes, o que você gostaria de ter feito e não fez, né? Com exceção daqueles que estão hospitalizados, né? E tem certas coisas, por exemplo, né? Viagens, por exemplo, a gente talvez não consiga fazer. Mas fazer muitas coisas daquilo que a gente gostaria de ter feito e não fizemos. Conversar mais, estar um pouco mais perto, perdoar mais, né? Ouvi-lo também, né? Então são experiências que a gente vai passando e que o luto antecipatório, ela fala que de uma certa forma vai nos ajudando, a gente vai soltando esse nosso ente de uma forma gradual. Ou seja, o luto antecipatório muitas das vezes não nos dá aquele impacto, porque aquilo já era esperado. Já se espera, né? Então você vai caminhando dia após dia, aguardando já, porque você sabe que vai acontecer a qualquer momento, né? Então, enquanto está para acontecer, muito então a gente pode se fazer. E ela fala que durante esse processo tem-se a oportunidade de finalizar situações, principalmente emocionais, incompletas, por exemplo, mágoas que ficaram, pedidos de perdão não realizados, além de promover maior comunicação entre a família e acolher as violentas emoções e os sentimentos que surgem durante o processo terminal. Esse luto antecipatório sofrido pela família se traduz num processo de desligamento afetivo gradual, que ocorre na relação com o doente. No entanto, a elaboração progressiva desse luto provê crescimento humanitário para todos. Ou seja, né, até nesse momento de dor que possa estar passando, nesse luto que a gente sabe que vai acontecer a qualquer momento, a gente então possa virar para nós mesmos e nos refletir,
né? Das coisas que a gente pode fazer corretamente com a nossa vida, olhando sempre primeiro para a nossa vida, né? Porque a gente sabe que a gente fica nessa, a vida ainda tem amanhã, ainda tem depois, mas a vida às vezes é curta. Às vezes hoje é o último dia, né? Às vezes a gente não vai ter o amanhã. Então que a gente olhe aquela situação e possa fazer uma reflexão para a nossa vida, para que a gente possa então ser melhor. Porque chegar nessa fase, né, de ir embora, todos nós vamos chegar, mas que nós não nos arrependamos ali no leito de morte, apesar que todo arrependimento ele é válido, né? Num átomo de segundo, você pode se arrepender de tudo. Mas que a gente possa ter esse arrependimento ainda enquanto estamos de pé e podemos realizar ainda mais, né? Para que quando chegar a nossa hora, a gente, apesar de querer ficar mais, porque vai ser assim, né? Muita gente fala, eu quero ir embora. Mas pode ter certeza que no momento que você sentir que está desencarnando, você gostaria de ficar um pouco mais, né? Mas que nesse momento, a hora que passar todo um turbilhão de pensamentos, de memórias, a gente então possa dizer, embora eu queira ficar um pouco mais, eu fiz tudo quanto estava ao meu alcance, seja material, seja espiritual, seja em prol do outro, seja perdoar, eu estou indo embora em paz, né? Então é isso que a gente busca a cada dia. Hoje eu errei, amanhã eu procuro ser melhor, esqueço hoje, né? Porque o errado a gente não fica perpetuando nele nem em questionamento, né? Mas a gente precisa saber, eu fiz ali errado, hoje eu preciso fazer de uma maneira diferente para que eu possa estar e ser melhor como ser humano. A gente sabe que tudo isso não é fácil, tudo isso é difícil, mas nós precisamos fazer esse exercício. Nós não temos muita saída, né? Quanto a isso. Pode parecer cruel, mas esse período precisa ser aproveitado para que esse desligamento redunde em ganhos para quem fica e para quem volta à vida espiritual, que estará mais consciente da sua realidade, né? É a gente entender esse momento, a gente faz uma reflexão de entender a realidade que nos cerca, ou seja, a realidade que nós temos que caminhar, fazer da melhor maneira, porque daqui a pouco nós também iremos embora. E assim nós encerramos o estudo de hoje de Deixe-me Partir. Alguma dúvida, gente?